Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Vinícius, sou da Tecniplot. Quero agradecer a Xerox pela parceria de estar aqui conosco. Os princípios básicos que nós adotamos na nossa empresa são esses aqui, ó. Oferecer soluções para nossos clientes que são eficientes, que tenham qualidade, tenham alto índice de produtividade e ofereçam baixo custo de produção em todas as suas vertentes na área de impressão e gestão de documentos. Bem, o público que nós atendemos são empresas de pequeno e médio porte, governo, comércio, indústria, voltado para a área de impressão e gestão de documentos. Por que escolhemos a Xerox como nossa parceira? Porque a Xerox ela tem todo o portfólio de produtos, desde o uso doméstico na sua casa, para a área de impressão, scanner, fax, gestão de documentos, para a área de produção, para a indústria gráfica em si, e para a área também de grandes formatos, impressão de engenharia, construção civil, digitalização de mapoteca. Bom dia, meu nome é Alan, sou da Superintendência aqui do Estado de São Paulo, do Banco do Brasil. A gente sempre fala, né, Banco do Brasil, né, é um banco que vale a pena a gente ser cliente, pelo fato de que o governo coloca muitas coisas aí para as empresas, né, algumas situações diferenciadas, e é através do Banco do Brasil, que é um braço do governo aí, é instrumento de política pública. Então a gente tem certeza aí que a gente tem soluções aí que pode ser bastante interessante para a empresa. Hoje a Xerox está presente em 160 países. Eu, antes de continuar, vou mostrar para vocês um vídeo que mostra um pouquinho do verdadeiro papel da Xerox no mundo, para tentar desmistificar um pouquinho aquela imagem tradicional da Xerox como fabricante de copiadores ou mesmo uma empresa exclusivamente ligada ao mundo da impressão. Pois a Xerox é inovação e nossa área de atuação é muito maior que isso. Criamos a Xerox para dar uma mão nisso, para tornar mais fácil compartilhar informação. O problema é que quanto mais o mundo progride, mais difícil isso fica. Em vez de se perder no oceano de dados e tecnologia, por que não usar isso para tornar a vida mais simples de novo? Então encontramos formas de canalizar tudo isso em simples fluxos de informação, para que você possa se concentrar apenas nas informações que precisa e compartilhar isso facilmente. Quando o comércio eletrônico cresce... Muita gente associa a gente somente a cópia, algumas vezes a impressão, mas na verdade a Xerox vai muito além disso. A Xerox é uma empresa de inovação, seja na parte de produtos, seja na sua linha de ofertas de serviços. Nós vamos muito além da simples página impressa. Aplicações da tecnologia de cera sólida. Aplicações mil, gente. Você pode utilizar cera sólida para praticamente 98% das aplicações no mercado de impressão. Desde documentos convencionais, você pode utilizar para embalagens, birôs de impressão em geral. Pessoal, aproveitando o gancho aqui do Luiz, eu vou passar para vocês algumas amostras de impressão, a tecnologia de cera. Inclusive é muito adequado devido ao baixíssimo custo de impressão. Hoje, cera sólida no Brasil é um caso atípico de sucesso incrível para a impressão de diagnósticos médicos devido a baixíssimo custo de impressão e a qualidade de impressão. Mas enfim, você pode utilizar cera para praticamente tudo. Só tem dois casos que você não utiliza cera, que é quando você faz transfer para camisa ou faz qualquer tipo de documento que é plastificado a calor. Por quê? Como o processo de impressão utiliza cera e o ponto de derretimento é igual ao da água, por volta de 100 graus, quando você plastifica, aquela maquininha joga a 160 graus, então você acaba causando uma distorção. Agora, por que as pessoas tendem tanto a utilizar a cor? Na sua opinião? Acho que é problema de custo. Custo de impressão, custo de processamento. É exatamente o que ele falou. Para o mercado hoje, imprimir cor é caro. É caro ou porque o equipamento custa caro, ou porque a impressão custa muito caro, ou porque às vezes, qual é o dia a dia de um escritório, de alguém que está começando a ter contato com cor? Geralmente, seja um escritório, seja um parceiro, seja um cliente, ele tem uma máquina grande, que ele centraliza boa parte do volume dele, que tecnicamente é monocromático,
e ele tem uma máquina menor que ele utiliza para imprimir em cor. Por quê? E essa máquina menor fica lá do lado da secretária ou de alguém que toma conta, porque tem-se um medo muito grande do desperdício, do custo que essa impressão em cor vai ocasionar. E por que custa caro? Porque, indo direto ao ponto, você sabe hoje quanto custa imprimir uma página em cor? Em média, você consegue dizer com precisão? Você arrisca? 10 vezes mais que o módulo, talvez? Exatamente. O que acontece na prática é que ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem gente que... Existe um mantra no mercado que se você quer fazer essa cotação de uma página colorida, você tem que assumir uma cobertura de uso de consumível de cor de 80%. Esse 80% de cobertura de cor, ora ele é muito, ora ele é pouco. De fato, você nunca acerta. Algumas empresas até dizem que tem um software A, um software B que faz análise do documento. Galera, só quem consegue dizer o quanto é necessário de um consumível para imprimir um determinado documento é o próprio fabricante. E isso é um diferencial que a Xerox tem, através do plano híbrido de cores. A gente consegue dizer para vocês exatamente se o cliente imprimiu pouco, com pouca cor, se ele fez uma utilização média ou se ele imprimiu com muita cor. Agora, aquele terceiro tipo de página é o que nós chamamos do equipamento de cera sólida, de cor expressa. É o cara que usa muita cor. O que é o cara que usa muita cor em números? É aquele que imprime preto e utiliza as outras cores acima de 6%. Na boa, gente, esse acima de 6% você pode arbitrar 80, 120, 100, sua decisão. O equipamento de cera sólida, inclusive, tem uma característica que você consegue medir isso com 6 casas decimais de precisão. Você pode definir como você quer precificar isso aqui. Mas o principal diferencial é a oportunidade que você tem de cobrar de forma diferenciada de acordo com a verdadeira utilização do cor. Com isso você quebra o paradigma do medo do custo da cor. Como é que funciona isso? Não tem pegadinha, não é estimativa, não tem software adicionado. É básico. Você manda o documento ser impresso para o equipamento através do drive de impressão convencionalmente. O equipamento calcula quanto ele vai precisar de consumíveis para gerar cada página do documento. E ele vai separar no computador aquilo que fez utilização quase nenhuma de cor, vai separar aquilo que faz utilização média de cor e vai separar daquilo que fez muita utilização de cor. Gente, o principal não é estimativa, é uso real. São os únicos equipamentos do mercado que permitem você tratar de forma diferenciada pouca utilização de cor, média utilização e muita utilização de cor. Você não tem risco de calcular seu preço errado. E mais, de novo, pelo fato de ofertar ao seu cliente final um custo mais justo pela cor, ele vai utilizar mais e mais, não tenha dúvida, porque o valor da cor é muito forte. O exemplo disso, o Marco vai citar alguns casos para você, mas eu costumo citar muito o mercado educacional, que geralmente compra um equipamento desse só para imprimir prova. Depois que ele vê que consegue utilizar, agregar o valor da cor para os documentos produzidos, e é um custo muito, mas muito atrativo, ele passa a utilizar mais e mais, ele perde o medo da utilização. Por exemplo, isso aqui foi feito é um A3, isso te custa 60 centavos. Nenhuma outra máquina vai te dar um custo desse no mercado, comparando com o tradicional. Região onde tem muitas gráficas, esse cara me faz um banner lá. Impressão A4 a 50 centavos. Ele tinha 2 anos de empresa em Manaus. Ele queria dar um boom, é um cara da área de publicidade, queria dar uma alavancada dos negócios, sem ter que ficar fazendo propaganda e distribuindo folhetinho na rua.
Ele botou um banner lá de 2 metros a 4,50 centavos, a 3, R$1, colorido. Começou a vir cliente, começou a vir gente na loja dele. O balcão daquele cara lotou. Eu estava lá, uma viagem que eu fui lá, e fui a Manaus. A loja do cara coalhada, tinha senha para atendimento, 50 centavos. Cliente feliz da vida, satisfeito com o produto, equipamento rodando, pouca intervenção técnica, um equipamento muito robusto. Uma outra oportunidade, eu retornei nesse cliente. Esse camarada: Marcos, você me arrumou um problema. Qual é o problema? Você está perdendo dinheiro, está ganhando muito dinheiro. Rapaz, eu estou satisfeito com o equipamento, estou ganhando dinheiro. O povo está falando que eu estou fazendo lavagem de dinheiro, porque eu estou vendendo muito barato a impressão colorida. Gente, só para fechar essa coisa da tecnologia de cera sólida, do plano híbrido de cores, onde está a redução de custo? Por usar a cera sólida. Por quê? Contra ter 14 a 16 partes e peças consumíveis no equipamento de laser OLED, você passa a ter somente 2 consumíveis. Mais do que isso, você tem uma redução imensa no seu custo de manter o equipamento. Por quê? São menos partes e peças para tocar, é menos intervenção de técnico, é menos necessidade de manutenção, sem dúvida nenhuma, menos necessidade de treinamento, redução de custo logística. Transportar suprimento, armazenar suprimento é extremamente simples, muito mais barato que qualquer outra tecnologia de impressão. E, em adição a tudo isso, você tem um recurso de saber exatamente quanto custa imprimir. Com isso, o equipamento, eu gosto muito de citar, principalmente os equipamentos menores, de cera sólida, os equipamentos A4, você consegue, com 6 casas decimais de precisão, saber exatamente quanto foi necessário de cada consumível para imprimir um documento. Com isso, o equipamento passa a ser não somente um equipamento de impressão, mas passa a ser também uma ferramenta de precificação, para que você consiga, com precisão, saber o custo que você vai ter e, com isso, ter o melhor preço formado para o seu cliente final. Bom, gente, indo direto ao ponto, o Connect Key não é um produto. O Connect Key é um conjunto de tecnologias que está presente numa série de produtos Xerox. Que tecnologias são essas? Essas tecnologias se dividem em 4 aspectos que a gente procura abordar. São diversas, mas eu vou fazer o highlight de algumas delas. Um aspecto primordial é o aspecto de segurança. Por quê? Como eu comentei para vocês, cada vez mais as pessoas estão conectadas. Existe a necessidade de você imprimir de onde você estiver e mais, de mandar documentos para diversos locais de trabalho. Por quê? Porque não mais o ambiente de escritório é um ambiente de trabalho. Todo lugar é um ambiente de trabalho. E mais do que isso, gente, para quem vende impressão, para quem trabalha na prestação de serviço, todo lugar é uma oportunidade de negócios. Quando você está muito conectado, quando você cada vez mais tem lá seu netbook, seu notebook, seu tablet, todo mundo querendo te passar documentos ou querendo receber documentos, isso te expõe a algo muito sério chamado vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é simplesmente você estar sujeito a ataque de vírus ou malware, não. É principalmente a informação errada na mão das pessoas erradas. E nos equipamentos Connect Key nós temos uma série de tecnologias, eu posso citar umas, mas principalmente eu cito as tecnologias de proteção da McAfee. Por quê? Porque a Xerox, com o lançamento do Connect Key, passa a ter uma parceria global com a McAfee, e com isso, qualquer equipamento Connect Key está amplamente protegido com as tecnologias McAfee. Para o mundo de quem vende impressão, para o mundo de quem está no IBO, isso te dá a segurança que você pode ter documentos recebidos pelos seus clientes via pendrive, via internet, seja como for, via algum repositório de dados na nuvem, e você pode fazer acesso a isso e receber esses documentos de forma segura. Você não tem que se preocupar. Como funcionava o mundo antes do Connect Key? Você tinha que ter alguma estrutura de rede com alguma série de proteções, alguns softwares para te manter livre de ataques, livre de vulnerabilidade. E mais do que isso, você antes
serve de adicionais para dar a certeza do seu cliente que aquele documento que foi impresso, após impresso, ele foi literalmente destruído. Ninguém mais vai ter acesso àquilo. Você tem como conectar, por exemplo, o equipamento Connect Key é um Dropbox. Não sei se você já ouviu falar. Dropbox é exemplo do Google Drive, são como se fossem discos de rede na nuvem, no qual você armazena documentos. Você pode acessar os discos de rede dos seus clientes e mandar documentos digitalizados de forma inteligente diretamente para lá, sem maior complicação, sem necessidade de software adicional. Outro ponto importante da conveniência, e isso vai direto ao custo, os equipamentos Connect Key podem ser controlados via internet. O que é ser controlado via internet? Você, de uma forma extremamente simples, você pode abrir o browser na sua rede, colocar o IP da máquina e digamos que você está no primeiro andar de um prédio e quer acessar a máquina do terceiro andar. Só digita o IP da máquina do terceiro andar, entra no painel de controle remoto. E através do browser você literalmente assume o controle daquela máquina que você digitou o IP. E você assume o controle de uma forma tão precisa que você vê o painel da máquina no seu browser. E você consegue não somente utilizar isso para, por exemplo, para quem precisa dar suporte, orientar as pessoas que estão utilizando, mas principalmente no caso de manutenção, você consegue dar suporte técnico de forma remota. Você pode, no equipamento Connect Key, dizer quem imprime o que, quem imprime cor, quem imprime frente e verso, em que horários, em que dias da semana. Você define literalmente o que o cliente tem acesso, o que o operador tem acesso. Como eu estou falando de tecnologias, todo equipamento, todas essas características que eu citei, vocês devem ter observado que eu não falei nem modelo A, nem modelo B, nem modelo C. É porque todas essas características estão presentes nos equipamentos Connect Key, que pode ser uma Workcenter 5800, que é a nossa multifuncional A3 monocromática, a Workcenter 7200, que nós estamos lançando esse mês, a 7800, a própria ColorCube de cera. E o principal disso, gente, é que elas estão presentes nesses equipamentos da mesma forma. Utiliza-se o mesmo painel, a mesma forma de trabalhar, a mesma forma simples de utilizar. Se você sabe um produto, você sabe todos. Você não precisa ter gente treinada em produto A, produto B, produto C. E quem sabe usar um produto, sabe usar qualquer outro. É extremamente produtivo. Bom, eu já sou cliente Xerox há 25 anos. E achei interessante esse novo mercado, a Sólida, que vem de encontro à redução de custos, né, que para o prestador de serviço é muito importante. Então, eu fico contente de saber que a Xerox está se preocupando também com esse lado de custos, né, porque só assim que a gente poderá vender trabalhos com valor menor agregado. E as tecnologias da Xerox trazem ferramentas a vocês para quebrar o paradigma da cor e explorar cada vez mais esse mercado, que é o mercado cor. Por quê? Pelo valor que ele traz para o cliente final a vocês e, sem dúvida nenhuma, pela quebra de paradigma de custo. Porque imprimir cor não é caro. Imprimir cor traz valor e é acessível. E é nosso papel, através de vocês, mostrar isso para o mercado. A oportunidade é imensa. E eu convido a todos também a repensar. Eu sei que nesse primeiro momento pode até não ser o foco de negócio de boa parte de vocês, mas pensar no mundo digital, pensar na produtividade, na oportunidade de negócio que esse fluxo de documentos digitalizados podem trazer, é uma oportunidade fantástica. E através do Connect Key, a Xerox está abrindo portas a vocês de forma bastante simples, começar a explorar esse mercado, que é um mercado extremamente rentável, tão rentável quanto a cor. Gente, obrigado pela atenção de vocês.